Oi, gente, tudo bem? Eu aqui de novo. Os últimos vídeos que eu falei foram assim bem focados sobre maternidade, né? Sobre o nascimento do Pedro, sobre os primeiros 30 dias do bebê. E, e o Pedro acordou, então eu terei que ir lá socorrer ele e depois eu volto. Bem, voltei. O Pedro tava dormindo no quartinho dele, mas agora eu coloquei ele aqui, porque daqui a pouco ele vai querer mamar. Então, se ele quiser mamar, eu coloco ele mamar e continuo gravando o vídeo, tá? Então, como eu tava falando antes, os últimos dois vídeos que eu gravei era muito sobre o momento que eu tava vivendo, né? E eu tô aqui me olhando e tá bem escura essas duas manchas aqui, porque eu fui na dermatologista, ela queimou. Eu não quis passar maquiagem em cima, mas como tá bem escura gritando, eu quis explicar. Hoje eu vim falar sobre um tema que é muito comum entre as gestantes, entre as tentantes, que é e quando o positivo não vem. Talvez esse seja o momento mais angustiante de uma tentante e mais frustrante, porque se espera todo mês aquele resultado positivo, o resultado não vem e, consequentemente, a gente vai se frustrando a cada positivo que não vem, né? Então, antes pra gente continuar o vídeo, eu vou pedir pra te curtir, pra te compartilhar o vídeo, que eu tenho certeza que tu tem uma amiga tentante aí que tá nessa frustração. Bom, eu fiquei, se tu não conhece na minha história, eu fiquei quase 2 anos tentando uma gestação. E para ter o diagnóstico de infertilidade, eu vou deixar aqui o link do tratamento da infertilidade, como é que foi, para vocês conhecerem um pouquinho mais minha história, tá? Bom, então, resumidamente, eu fiquei quase 2 anos tentando gestação e a gestação não vinha. E a gente teve um diagnóstico de infertilidade. Nesse período de quase 2 anos, eu fiz acho que só um exame de farmácia. E eu fiz no primeiro mês, né, de tentativas. E eu nem esperei a menstruação atrasar. Tipo, eu sabia que eu ia ficar menstruada daqui 3, 4 dias e eu já fiz o exame de gestação, de gravidez. Acho que meu marido nem sabe disso. Foi no primeiro mês, tá? Que a gente tava tentando que eu fiz. Daí, obviamente, deu negativo, né? Daí eu pensei assim, bom, naquele momento eu pensei assim, bom, foi o primeiro mês e eu não posso ficar pirando todos os meses, porque senão minha vida vai ficar insustentável, vai ser muito difícil viver a minha vida. Então eu relaxei. Eu meio que não esqueci do assunto, porque isso não existe, né? Mas eu não fiquei mais paranoica. Então, os primeiros, vamos colocar assim, 8 meses de tentativas, eu não fiz mais nenhum exame e não fiquei mais paranoica, né? Quando a gente começou a tentar engravidar, a gente adotou uma postura assim relativamente light. Nós não contávamos período fértil, nós mantínhamos relação sexual quando a gente queria, se a gente estava afim. A gente nunca teve obrigatoriedade de manter relação porque eu estava no período fértil. Detalhe, isso é o que nós fizemos. Se tu é um casal, se tu e teu companheiro, tua companheira, enfim, acham melhor adotar a tática de transar em períodos específicos, ok. Mas nós, para não ter, assim, uma expectativa muito maior do que a gente já tinha, eu principalmente, tá? Meu marido não tinha, mas eu principalmente, então a gente adotou que a gente mantinha a relação quando a gente estava afim, né? Sem ficar se cobrando muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui mais perto. Bom, daí a gente começou então com as tentativas. Na verdade, a gente só parou de se cuidar, né? Eu usava Mirena, eu tirei o método anticoncepcional e a gente começou então a se divertir sem nenhum tipo de proteção. Então, os primeiros 8 meses vinha o exame negativo, não porque eu não fazia exame, né? Vinha a menstruação e sim, me dava uma frustração, tá? Não era uma frustração que eu ficava mal, que eu tinha que ser consolada, não era nada disso. Só batiam assim, que pena, não foi esse mês, né? Ai, que saco, ainda não deu. Mas durava aí, né?
2, 3 minutos e já passava. Eu não ficava frustrada, eu não ficava sentida. Eu tinha pra mim que em algum momento a gestação fosse acontecer, né? A minha menstruação nunca atrasou. E eu acho isso bom, tá? A minha menstruação era de 28 dias, ela não passava disso. Só que um dia antes dela vir, ela já me dava sinais. Eu já tinha algumas cólicas, eu tinha um pouco de dor no fundo da barriga, tinha um pouco de irritabilidade a mais, uma irritabilidade assim bem específica, sabe? Que eu sabia que era de menstruação. Então, quando começava os sintomas, eu já esperava que no outro dia a menstruação viesse. E assim aconteceu. Minha menstruação não atrasou um único dia. O que eu acho bom, porque eu penso que se a menstruação atrasasse, eu ia assim me gerar uma expectativa. E aquilo ia me gerar uma demanda emocional. E daí eu ia fazer o exame, daí ia dar negativo. E isso sim ia acabar me frustrando mais, né? Mas, depois que passou os 8 meses, eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada. E daí foi engraçado que esses tempos eu perguntei pro meu marido, a gente tava relembrando, né, tudo que a gente passou pra ter nosso bebê, e eu perguntei pra ele, ai, quando que tu começou a achar que a gente tinha algum problema pra engravidar? Ele me disse bem assim, nunca. Eu, oi? Como assim? Nunca? Ele, não, achei que não tivesse nenhum problema, que em algum momento fosse acontecer. Eu, que desprendimento. Mas enfim, passados 8 meses, né, esses primeiros 8 meses aí de tentativas, daí eu comecei a ficar um pouco preocupada, né, a demora em engravidar começou a me preocupar e começou a me frustrar. Daí, quando fez 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que a gente tinha começado as tentativas, eu voltei no meu médico para um exame de rotina e ele me mandou fazer um exame que eu nunca sei falar o nome, tá? Vou escrever aqui o nome do exame. Eu já falei sobre esse exame em algum dos vídeos, provavelmente explicando como é que foi o meu tratamento. E ele disse que esse exame é muito importante para ver a permeabilidade das trompas e do útero. Daí eu pensei assim, bom, daí a gente tinha uma viagem marcada, isso foi março, tá? A gente tinha uma viagem marcada para setembro daquele ano, a gente ia pra Espanha, nossa primeira viagem internacional. E daí eu falei pro meu marido assim, vamos esperar para fazer esse exame, porque se esse exame der algum problema, vai estragar nossa viagem, eu não vou mais conseguir viajar, vai ser bem ruim. E foi o que a gente fez. Só que na viagem, iria pegar o meu período fértil durante a viagem, né? Então, durante a viagem, iria pegar meu período fértil. E então, no fundinho, assim, eu tinha, sabe, uma esperançazinha que na viagem as coisas acontecessem. Mas não, na viagem as coisas não aconteceram. Fazia 3, 4 dias que a gente tinha voltado de viagem, minha menstruação veio. Mas do fundo, gente, eu sabia que ela ia vir, não sei dizer pra vocês. Era um sentimento bem forte, assim, que eu sabia que eu ia ficar menstruada. Daí eu fiz o exame e veio efetivamente o diagnóstico de infertilidade. Mas o que eu vou falar pra vocês é o seguinte, como lidar, né, com as frustrações dos exames negativos ou como lidar com a frustração de quando o positivo não vem. Como eu falei pra vocês no início, eu não tinha essa gana do positivo, né? Mas depois as coisas começaram a me perturbar um pouco. Eu vou dizer pra vocês que eu, particularmente, lidava relativamente bem, tá? Eu pensava, bom, esse mês não deu, vamos esperar o próximo. Mas eu falava pro meu marido quando a coisa tava me incomodando. Às vezes ele não gostava, às vezes ele ficava um pouco incomodado e ele achava que eu tava paranoica, né? Ele dizia... quanto mais tu pensar assim, pior vai ser, né? Tu tá colocando muita pressão em ti mesma, tem que ser mais relax. Mas era ruim, gente. Quando a gente tá fazendo tentativas pra engravidar, a gente não quer, a gente quer que venha o positivo, né? E como não vinha, era muito frustrante isso. E ontem eu falei com uma conhecida minha, que ela me disse que, tava tentando. Eu disse, é? Ela disse, sim, esse foi o primeiro mês. Ela disse, mas não deu. Então, sabe, eu já notei que ela tava com uma certa expectativa, com uma certa ansiedade aí. Então, o que fazer quando o positivo não vem, né? Tentar de novo o mês que vem. Não tem muito o que fazer, gente.
E se tu nota que tu tem algum problema pra engravidar, né, que tá demorando mais do que tu acha que deveria, conversa com o teu médico que ele vai te instruir o que fazer pra fazer alguma investigação. Agora, quando o positivo não vem, quando você já está fazendo tratamento, daí eu acho mais complicado. E aí eu não vou ter muita referência para falar, porque eu consegui a minha fertilização in vitro na primeira tentativa. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falo sobre o positivo na primeira FIV, tá? E apesar de não ter vivido isso, apesar de ter tido positivo na primeira FIV, e ter feito de tudo para conseguir o positivo na primeira FIV, eu acredito que a gente tem que... como é que eu vou falar para vocês? Nos cercar de algumas coisas para diminuir a dor e a frustração caso o positivo não venha, tá? Primeira coisa, tu tem que ser muito honesta contigo mesma, com teus sentimentos, tá? Se não tá legal aquele dia, não fica forçando uma barra pra fazer que tá legal, sabe? Assume que não tá legal. Isso não quer dizer que tu tem que ficar depressiva, ficar, eu tô mal. Diz assim, pô, hoje eu vou me dar o direito, sabe? De sentir o que eu estou sentindo. Segunda coisa, tenha liberdade, converse muito com o teu parceiro sobre isso. Gente, ele é a pessoa que tá na jornada contigo, sabe? Não dá pra ficar mentindo sentimento pra pessoa que tá na jornada contigo. Então, tu tem que conversar com ele sobre isso. Mas também tu tem que dar pra ele o espaço que ele precisa, tá? Porque às vezes o tratamento de infertilidade, por incrível que pareça, ele pode acabar criando um distanciamento entre o casal. Porque acaba rolando meio que uma cobrança velada entre as partes, sabe? E além de uma cobrança velada, uma certa vergonha, sabe? Um certo constrangimento de não estar conseguindo aquele objetivo, né? Que é a gravidez. Terceira coisa, se tu não tá conseguindo segurar a onda sozinha, procura ajuda, procura uma terapia. Porque isso pode levar muito tempo, né? Isso pode levar muito tempo. Tu pode conseguir na primeira tentativa, como tu pode não conseguir na primeira tentativa, como tu pode ter que ter várias tentativas. E eu acredito que uma ajuda profissional, uma psicóloga, ela é importantíssima, tá? Tanto pra ti quanto pro casal. Então, de repente, vai fazer uma terapia e, de repente, tu conversa com o teu parceiro pra vocês estar fazendo uma terapia de casal. Sabe por quê? Porque, às vezes... Vou atender, depois eu volto, tá? Voltei. Vamos ver se eu consigo deixar ele aqui e continuar falando, tá? Porque às vezes tu quer falar alguma coisa pro teu parceiro, tu não sabe muito bem como falar, sabe? E tu acaba falando de um jeito assim que agride, que não é legal, que acaba criando um distanciamento entre vocês, que não é o que um casal precisa durante um tratamento de fertilização, é criar um distanciamento, muito pelo contrário. Vocês têm que estar muito juntos, vocês têm que estar muito inteiros pra vocês. E para casais que ficam um tempo na jornada aí, a vida de casal não pode ser deixada para trás. A vida, apesar de ser a coisa mais importante da nossa vida, o tratamento não pode definir quem vocês são como casal, não pode definir a vida de vocês, sabe? Vocês têm que continuar fazendo coisas de casais, vocês têm que continuar se divertindo, vocês têm que continuar tendo prazer em fazer as coisas, porque senão vai ficar muito pesado, vai ficar insustentável. Tá se achando aqui, né, gente? Vai ficar insustentável. Então, é importante procurar essa ajuda profissional. Eu vou ter que dar mamar pra ele, tá? Então, finalizando, tentando finalizar, não se esqueçam que vocês não são só tentantes, vocês são um casal, que um casamento ele não se faz somente pelos filhos, né, pelos futuros filhos, pelas tentativas de se ter filho. Um casamento, ele tem várias características, ele tem vários motivos por estar acontecendo. Lembra que tu casou com a pessoa que tu está porque tu achou ela legal, tu achou ela divertida, tu tinha vontade de sair com ela, tu tinha vontade de fazer coisas com ela, né?
e coisas com ela, né? Então não esquece essa parte também do relacionamento. Eu sei que é difícil, que em alguns momentos é impossível pensar nessas outros meandros que o casamento tem, né? Todos esses, digamos, todos esses fios que são feitos num casamento, mas é importante para a saúde do casamento, é importante para tua sanidade mental, é importante para a sanidade mental do teu parceiro, para vocês poderem ter momentos leves dentro dessa jornada que é a infertilidade, que é essa demora do positivo, que é essa frustração de não vir o positivo. Então, se dê este tempo, se permita ter momentos bons dentro dessa jornada. E outra coisa também, além de conversar muito com o teu parceiro, ter uma relação muito aberta, de procurar ajuda profissional, né, uma terapia para um profissional fazer uma mediação aí de como lidar com esses sentimentos, conversar com quem já passou por problema de infertilidade ajuda muito, porque a pessoa vai entender exatamente o que tu tá falando. Porque se tu conversa com uma pessoa que não passou por isso, ela vai te dar o conselho clássico: relaxa que uma hora acontece. E não, a gente sabe que não, né? Então, de repente, conversa com alguém que já passou por isso, não precisa nem ser uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que tu conhece, que passou por problemas de infertilidade, que o positivo demorou pra vir, ela vai conseguir te acolher, ela vai conseguir trazer paz pro teu coração, tá bom? Se tu tá nessa jornada, se o teu positivo não tá vindo, eu espero sinceramente que logo tu consiga, tá? Eu vou mostrar pra vocês o Pedro, apesar de ele estar chorando neste momento, mas eu vou mostrar pra vocês se inspirarem. Todo amassado de dormir, gente. Ele é muito mamador, ele é muito dormidor. Hoje ele não tá afim de te aparecer. Hoje ele não tá afim, tá bom? Te desejo sorte nessa tua trajetória. E se tu quer conversar com alguém, eu tô à disposição, tá bom? Beijo, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Até mais!